Gente querida, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, mais um domingo, né? Hoje, dia 20 de dezembro, literalmente o nosso culto de Natal, né? Porque o próximo domingo já vai ser dia 27. E nós estamos aqui, eu na minha casa, você na sua, para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que só Ele merece. Nós vamos começar esse culto e eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, apenas o versículo 6. Tá bom? Abra sua Bíblia para nós darmos início ao nosso culto de louvor e adoração. Antes de nós lermos esse texto, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a ficar alguns instantes em oração silenciosa. E depois eu vou quebrar esse momento de oração silenciosa fazendo uma oração audível. Converse com o Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor, porque só tu és Deus. Louvado seja o teu nome, porque não há outro Deus além de ti. E nós damos ao Senhor a glória que só ao Senhor é devida. Agrada-te do nosso culto, Senhor, porque nós vivemos para o louvor da tua glória. Que cada movimento que fizermos aqui seja para nos aproximarmos mais de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas imperfeições, falhas que nos separam de ti. Tem misericórdia das nossas vidas e aceita o nosso louvor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, apenas o versículo 6. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós louvamos ao nosso Deus eterno, Pai da Eternidade, que nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, para nos trazer um futuro e uma esperança. Dia 25 é o Natal, é o dia que nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. E eu queria que esse culto fosse um culto alegre, sabe? Que fosse um culto feliz. Por mais que você esteja na sua casa, a gente não pode estar juntos, mas alegre-se, porque nós estamos louvando ao Senhor da Glória. Vou chamar agora Felipe, ele vai nos dar o privilégio de louvar a esse Deus maravilhoso. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Você na sua casa também, louve a esse Deus bendito. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador.
presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. É muito bom louvar ao Senhor, não é verdade? É bom expressar ao nosso Deus como Ele é maravilhoso. Como Ele é maravilhoso. Todas as manhãs nós temos um momento de ação de graças e hoje não vai ser diferente. Nós vamos agradecer a Deus. Temos motivos, né? Sem medida, motivos os mais variados, mas há um que é o mais especial. Hoje nós louvamos a Deus, né? Porque Ele abandonou glória e poder para vencer a morte e nos dar um futuro e uma esperança. Vamos agradecer a Deus. Cada um na sua casa, eu vou pedir para você fechar seus olhos e vamos fazer um momento de oração, de graças, um momento coletivo de ação de graças. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos porque podemos nos colocar diante de Ti nessa certeza de que o Senhor está aqui conosco. Os dias são difíceis, mas o Senhor não deixou de ser Deus nesses dias difíceis. Há uma indefinição diante dos nossos olhos, mas podemos segurar nas Tuas mãos e sentir a paz do céu, na certeza de que Tu nos guardarás e nos guiarás até as águas de descanso. Aleluia! Louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado. Louvado seja o Teu nome pela vida de cada um dos meus irmãos, pela nossa casa, lugar que o Senhor separou para louvarmos o Teu nome. Obrigado porque como igreja temos o privilégio de servir ao Senhor aqui em Niterói. Obrigado pelo privilégio de o Senhor nos dar esse acesso até o Teu trono de graça. Saber que falamos e o Senhor nos ouve. Falamos que a todo instante, quando o nosso coração se volta para Ti, o Senhor está desperto. O Senhor não está longe, sonolento, fazendo outras coisas. Tu estás conosco, Senhor, o tempo todo. Temos muitas bênçãos para agradecer. Um ano foi difícil, mas há bênçãos, porque o Senhor não deixou de ser Deus durante todo esse tempo. E ao Teu nome nós louvamos, Pai. O precioso nome de Jesus. Amém. Gente querida, nós, esse domingo, tivemos a oportunidade de mais uma vez entregar as nossas cestas do amor. Nós começamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 9 meses consecutivos, abençoando famílias, servindo como o Senhor Jesus nos ensinou. E a Deus toda a glória e a você, o nosso muito obrigado. E é um convite, né, para que você continue engajado nessa proposta. Enquanto vivemos esse tempo, seremos Igreja de Cristo aqui na cidade de Niterói, no bairro do Fonseca. Nós seremos a Igreja de Cristo, levando a palavra de Deus. Nós seremos a Igreja de Cristo, alimentando o povo de Deus. Bom seria que pudéssemos fazer mais. Chegará esse tempo. Mas hoje, nós temos a oportunidade de servir a Deus um pouco. Se você tem alimentos, você pode nos doar. Né? Nós temos famílias que mensalmente, famílias que não são da igreja. Eu não posso me esquecer da Clícia e da Graça, amigas da Rosângela. Todo mês, não são nem da nossa igreja. Né? A Graça, se eu não me engano, é católica, mas todo mês elas nos ajudam, sabe? É Deus movendo gente daqui e dali, uma corrente feita em prol dos necessitados. Então, envolva-se nesse projeto, participe de doações, se você quiser depositar
dinheiro na igreja, só nos dê, assim, um alô. Olha, fulano, eu depositei tanto para a Bolsa do Amor, porque nós vamos investir esse dinheiro exclusivamente nessa função, tá bom? Da mesma forma, irmãos, o apóstolo Paulo escreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A alegria tem que ser o sentimento para nós participarmos do ofertório. Dezembro, né, é um mês que a igreja normalmente fica num desafogo, porque consegue, por conta do 13º, pagar todas as suas contas. Irmãos, acreditem, no mês de dezembro, a nossa arrecadação está razoavelmente menor, substancialmente menor, do que a do mês de novembro. Mas Deus há de providenciar o Cordeiro Santo para nós vencermos mais essa batalha. Mas participe com alegria do momento do ofertório. Entenda que Deus levantou você, te colocou aqui para que você abençoasse com seus dons e talentos e com a sua finança o reino de Deus através da Igreja do Sinai. Seja fiel e prove da fidelidade de Deus na sua vida. Nós temos aí a nossa conta passando para você poder assistir, poder depositar. Seja fiel, prova da fidelidade do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor? Enquanto nós louvamos, fique na presença de Deus, nessa presença alegre, um desejo genuíno de participar do ofertório. Vamos louvar o Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Lembrando sempre que, aos domingos, nós temos, além do culto de manhã,
mais 2 momentos. Às 5h30 nós temos a live de música, né? No YouTube, é só você procurar Igreja Presbiteriana do Sinai no YouTube, que você vai ver lá às 5h30 a Arina, o Felipe, né? E eles vão nos trazer louvores belíssimos para abençoar a sua tarde. Então, logo acabe o momento do louvor, por volta das 6h20, nós temos a nossa escola dominical. O link ele vai tanto pelo Facebook quanto pelo nosso grupo no WhatsApp. Então, você é convidado também a participar conosco dessa programação às 6h20, que é a nossa escola dominical. Nós estamos no mês de dezembro. No mês de dezembro, estamos falando sobre, obviamente, o aniversariante. Então, há um teaser, um pequeno teaser, que fala a respeito da nossa série de mensagens. Eu queria que você visse, prestasse atenção nela agora. Vamos ver. Então, a nossa série de mensagens faz referência a Imagina, a uma maternidade, né? Está indo a um hospital, sabendo que alguém está dando à luz, acabou de nascer. E normalmente na porta tem aquela plaquinha, né? Com o nomezinho, é lindo aquilo, né? Com o nomezinho na porta da menina ou do menino. E essa é a ideia que queremos que você tenha. Ele chegou. A criança chegou. Mas quem é essa criança? Como ele se apresenta? Como nós devemos nos portar diante desta criança que dividiu a história em antes e depois dela? Para isso, nós vamos utilizar o livro de João. João usa uma expressão, nós lemos uma expressão no livro de João, que é eu sou. E a partir dessa expressão, nas suas mais variadas formas, né? Porque ele se apresenta como eu sou, e em cada momento isso tem um significado. Nós vamos estudar todos esses significados em dezembro e em janeiro também. E hoje eu queria que você entendesse o seguinte. Essa criança nasceu. Que coisa maravilhosa. Nasceu aquela criança que estava todo mundo esperando. Festa, alegria. Só que ele não é uma criança comum. Ele é uma criança especial. Você consegue reconhecer que ele é uma criança especial? Essa é a primeira questão. Se você consegue reconhecer que realmente ele é uma criança especial, como é que você se porta diante dela? Eu lembro que no boletim, né, eu falei sobre os pronomes de tratamento. Cada autoridade tem uma forma distinta de se tratar. Como é que nós
trataríamos o Rei dos Reis, o Senhor da Glória? Como é que nós nos portaríamos diante dele? Toda a nossa mensagem de hoje aponta para a resposta dessas perguntas, tá bom? E para nós entendermos esse eu sou dessa criança, que é o Messias, eu quero te convidar a ler comigo o texto da Bíblia no livro de João, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 59. É um texto longo. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 59. Procura aí na sua Bíblia, abre, para nós acompanharmos juntos a leitura desse texto tão precioso. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, escrita para nossa instrução. Nós dependemos da tua palavra. Nós dependemos dela para compreender a vida. Nós dependemos dela para viver a vida. Nós dependemos dela para vencer a vida. Abre o nosso entendimento a partir da leitura do texto. E que o nosso coração seja solo fértil. Para que essa mensagem caia e gere vida e vida em abundância. Em mim, nos meus irmãos e por onde nós passarmos. É essa oração que fazemos para o louvor da glória do nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Não, juntos não dá, né? Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho dito, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vejo de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me,
a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu vou pedir para você ler comigo apenas o versículo 58. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O texto fala da incapacidade das pessoas que estavam ali de reconhecerem a autoridade de Jesus. Veja, o texto fala claramente. Ele se mostra como o eu sou, o Messias. Aquela criança tão esperada. Não era uma criança comum. E se a gente olhar o desenrolar do texto, você pegar lá pelo capítulo 7, você vai perceber que ele estava em Jerusalém. Uma das 3 grandes festas, né? Que era a festa das cabanas, ou a festa do tabernáculo. Os judeus tinham que ir pelo menos uma vez a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. E era uma grande festa. E Jesus estava ali. E ele viu toda a cidade iluminada, né? E dali ele tira uma analogia e diz, eu sou a luz do mundo. E com isso ele estava querendo dar para aquelas pessoas o seguinte entendimento, para que eles estivessem em contato com o Pai. Não havia mais uma delimitação geográfica. Não havia uma preocupação temporal, só naquela época, só naquele lugar. Eles agora poderiam estar na presença de Deus.
se eles encontrassem Deus ali na frente deles e reconhecessem em Jesus o Messias tão esperado. E o que eles fazem? Rechaçam e não conseguem compreender qual era a mensagem de Jesus. E Jesus sai dali e ele começa um novo discurso, que é esse que nós acabamos de ler. E agora, nesse discurso, Jesus está dando as credenciais dele. Se antes ele disse que ele era a luz do mundo, e é. Agora ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês saibam quem eu sou, de onde eu vim, e como vocês têm que se portar diante de mim. Eu vim de junto do Pai, eu sou de cima. A minha realidade não é igual a de vocês. Eu sou o Messias esperado. Eu sou o grande eu sou. E diante de mim, vocês deveriam dar glórias ao Pai pela minha vida. E o texto diz que houve uma reação bem intensa e contrária àquilo que Jesus estava falando. A gente olha, isso é muito bonito de ver. Jesus, ele dialoga com a sua geração. Perceba isso. Jesus sabia que a sua geração pensava diferente dele. Ele sabia disso. Ele sabia que muitos iriam hostilizá-lo, rir. Ele sabia o final da história. Mas ele dialoga com a geração do seu tempo. Contudo, muitos daqueles que estiveram perto de Jesus jamais provaram do privilégio de serem amigos dele. Jamais provaram do privilégio de caminhar ao lado de Jesus. Isso é uma pista para a gente que, infelizmente, é possível nós vivemos num ambiente religioso até, sem nenhum contato com Jesus. Porque as pessoas estavam ali, fisicamente. Mas não havia nenhum relacionamento. E por que isso acontecia? Eles estavam presos numa teia tão bem traçada de tradições e de leis e de condutas, que quando Jesus chega e propõe uma alteração nessa forma deles viverem, dessa forma desleixada com Deus, quando Jesus entra na história deles, entra exigindo que eles dialoguem, que a vida deles dialogue com a vida de Jesus, que gera uma crise profunda. E eles veem em Jesus uma afronta, porque, como o texto diz, né? Jesus fala, vocês são um cá de baixo, eu sou lá do alto. Vocês vivem por uma dimensão material. Vocês querem saciar o desejo dos seus olhos. Vocês querem respostas imediatas. Vocês querem respostas prontas. Vocês querem um curativo imediato para a ferida que surgiu, mas eu sou de uma outra proposta. Eu sou do alto. Eu venho de uma realidade que aponta para a eternidade. E aí os caras falam assim, meu irmão, isso não me interessa. Literalmente, isso não me interessa. E a gente percebe que nesse diálogo entre Jesus e aqueles que estavam perto deles havia um abismo gigantesco, e esse abismo ele não era cultural, ele não era social, ele não era financeiro, era um abismo de fé que aquelas pessoas se negavam a transpor. Eles não tinham nenhuma intenção de olhar para Jesus, ver nele a verdade e pensarem, não, agora nós precisamos ajeitar nossa vida. De forma nenhuma. O texto fala de forma categórica que eles queriam arguir Jesus o tempo todo, ficavam ali questionando, provando, tentando provar, né, que Jesus era meio insano, porque era muito melhor afastar Jesus
do que olhar para dentro da sua própria vida, olhar para dentro do seu próprio coração. Era muito melhor qualificá-lo como um lunático. Era muito melhor dar ouvidos apenas como se fosse alguma coisa, mais uma coisa a ouvir, do que parar para admitir que ele estava certo e que eu estou errado. Mas por que isso acontece? Se ele era o Deus encarnado, ele estava ali na frente das pessoas. Como isso foi possível? Como é possível nós pregarmos o evangelho? Como é possível, às vezes, dentro da igreja, as pessoas terem um coração rancoroso? Como é possível, às vezes, nós pregarmos o evangelho e as pessoas continuarem na mesma vida de erro e de pecado, afastados da presença de Deus? Porque quem tem os olhos cravados no trabalho, na realização pessoal, no crescimento financeiro, na conquista e no prazer, não se identificam com a mensagem do Eterno. O versículo 27 diz, né? Pode olhar lá e diz: não atinaram que lhes falava do Pai. E não atinaram que falava do Pai. Era uma verdade pura e cristalina. Mas o olhar estava cravado para a dimensão que satisfazia os seus próprios desejos. Por isso que, às vezes, a gente passa pela esfera do Natal. E o aniversariante passa batido da festa. Tem rabanada, tem festa. Eu não sou contra isso não, viu? Sou contra. Poxa, pastor, mas vai ter árvore de Natal, mas pode ter árvore de Natal. Você está vendo aqui, ó. Tem que ter e tem que ser bonita. Tá? Tem que ter e tem que ser bonita. Ah, mas tem que dar presente, não sei, porque o Natal é outra. Ah, meu irmão, para de bobagem. Com um presente bem bonito. Faz o seguinte, bota um lá para mim. Pastor Reginaldo, vai ser uma bênção. Faz toda a festa, mas explica para o seu filho, explica para sua esposa, explica para o seu marido o significado deste Natal. Que nós precisamos dar glórias ao Eterno. Que, como diz no capítulo 10, ele voluntariamente se doou por nós. Pega lá o livro de João e você vai perceber isso. Está escrito lá. Mas muitos podem passar pelo Natal como se fosse mais uma festividade, sem nenhuma diferença da Páscoa, sem nenhuma diferença do Carnaval, sem nenhuma diferença do Dia da Independência. Você entendeu? É mais um feriado. Mas acontece aqui no texto uma coisa que é surpreendente. E como o Espírito sopra do jeito que ele quiser, algumas pessoas que lá estavam se simpatizaram com o discurso de Jesus. Você olha no texto aí e você vai ver que algumas pessoas creram em Jesus. No meio daquela geração incrédula, algumas pessoas resolveram dar meio que um voto de confiança para Jesus. E a gente percebe, o texto diz para a gente, que aquilo ali não era... O povo não estava firme na rocha, sabe? Imagina mais ou menos como você vai, quando você vai numa sorveteria e tem aquela quantidade enorme de sabores. Uns que você nunca ouviu, os nomes mais esquisitos. E aí o que você faz? Você fala, me dá uma prova. E aí você vai provando alguns, você vai fazendo algumas experiências para saber qual é aquele que você gosta. O que eles estavam fazendo era algo parecido, era uma experiência para ver se eles iam gostar de Jesus. Será que isso aqui vai dar certo? Era uma escolha sem muita reflexão. Mais ou menos como se fosse uma aposta. Vamos ver, esse negócio de Jesus é bom? Uma semana para ele. Vamos ver se ele dá o jeito dele, mas tem que ser rápido, eu estou com pressa. Olha o meu casamento aí, meu filho, ó, tem que ter com pressa. E aí, Jesus tem uma sacada, porque ele percebe isso.
Ele percebe que o pessoal estava ali, mas não estava de alma, o coração não estava largado na presença dele. E aí Jesus fala, cara, para me seguir, tem que ser meu discípulo. Não basta ser admirador. Você entende? Não é assim, cara, estive lá na igreja do Sinai, num domingo tal, o pastor falou uma mensagem, gostei. E aí? Não, gostei. Mas você pode, de repente, ouvir um debate político e gostar também. Você pode ouvir um documentário sobre múmias do Egito e gostar também. E nada disso vai mudar a sua vida. O evangelho não é para você gostar. O evangelho é para mudar a sua vida. E quando Jesus dá essa apertada neles, fala assim, olha, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. E aí eles se sentem apertados. Por que isso aí? Você está duvidando da nossa fé? Você está duvidando de quem nós somos? E aí Jesus fala com eles claramente, cara, eu não sou amiguinho de vocês. Eu não sou uma opção dentre as muitas opções que você tem na sorveteria. Eu não sou igual a um livro de autoajuda. Não sou. Eu sou o Senhor da glória. Eu sou o grande eu sou. Para dar aquele estalo na mente deles. Não pode caminhar comigo como se você fosse dar para mim o tempo que você quer. Como se você fosse se relacionar comigo da forma que fosse mais conveniente para você. Não é assim que funciona. E quando ele dá essa apertada, o povo pula. Epa, que história é essa? Quem é você para colocar em xeque a nossa fidelidade? E aí eles apresentam as credenciais deles. Olha, nós somos da família de tal, nós somos descendentes de tal, há tantos anos nós caminhamos assim, caminhamos assado, e Jesus fala assim, eu sei disso tudo. Sei disso tudo. Mas vocês são escravos do pecado. Isso para eles era uma coisa muito, muito difícil de perceber. Sabe por quê? Porque todo mundo fazia a mesma coisa. Todo mundo ia na sinagoga e, de repente, trabalhava com caixa 2. Imagina isso, é a nossa realidade hoje. É o que a gente vê hoje. Você é pastor, mas é pego um dinheiro na cueca. Você é pastor, mas tem um patrimônio milionário. Sou contra você ter um bom salário, a igreja dá uma boa condição para o pastor, não sou contra não, mas milionário é um negócio que a minha mente não entende, porque eu não vejo pastores, ministros, sacerdotes caminhando nessa direção, mas talvez eu seja limitado, né? E aí você é crente, mas de repente você recebe aquela chamada para noitada, né? Sabe como é que é a baladinha? De repente, aí você fala para sua mulher que você vai trabalhar até um pouco mais tarde, você já está ali mesmo, aí tem... Parece uma... Aí, ó, fulano gostou de você, a fulaninha achou você legal. Aí, malandro. Para aliviar sua consciência, para aliviar essa consciência, aí dá o dízimo no domingo, participa da reunião da igreja, para fazer uma espécie de compensação. Tem tanta gente que faz isso e naturaliza o pecado. Tem tanta gente aí que vai à igreja uma vez por mês. Por que eu preciso ir todo dia? Tem tanta gente que se descrente e apronta. Por que eu tenho que ser assim? Porque Jesus não te chamou para ser simpatizante, ele te chamou para ser discípulo. E quando a gente naturaliza o pecado, a gente se afasta da essência de Deus, porque a vida se torna um círculo vicioso. Eu cometo esse erro, estou acostumado. É aquela história, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. É o crente Gabriela, né? Tinha um pastor que antigamente falava isso.
E quando Jesus fala para eles, não está propondo uma... Quando ele se coloca como Senhor, não está dando a eles uma proposta para dar um jeitinho nessa vida, você entende? Não vão mexer tudo, não. É devagar. Não é assim. Não é um paliativo para que eles se sentissem com a consciência menos pesada. Jesus não queria que eles continuassem repetindo os mesmos atos, achando que aquela repetição faria deles pessoas santas. O que Jesus queria é que eles entendessem o porquê de eles estarem fazendo aquilo. E que se eles entendessem aquilo, naturalmente mudariam a postura de vida e mudariam a forma como o tratariam. Essa necessidade de termos uma fé estável. Porque tem muita gente que você chama para uma conferência missionária, o sujeito vai, chora, dá até uma oferta generosa, chama para um retiro, né? Poxa, que coisa maravilhosa, eu gostei disso aqui, é isso que eu quero para a minha vida. Chama para um encontro de casais ou para um culto especial na igreja, e aí tem aquele estalo, poxa, isso é muito legal. Eu quero ser essa pessoa boa, eu quero ser essa pessoa, sabe, eu quero curtir essa fé genuína. Mas aí vem a segunda-feira, aí vem o aperto, e aí vem aquela palavra de Jesus, e vem a realidade que me assola, e elas se confrontam, e é nessa hora que eu tenho que mostrar efetivamente qual é a escolha que eu fiz. Porque caminhar com Jesus demanda perseverança. Religiosidade daquelas pessoas. Fazer com que elas se sentissem privilegiadas. Eu tenho sangue azul, eu tenho um pedigree religioso. Eles citam mais de uma vez essa caminhada. E o que Jesus queria que eles entendessem é o seguinte, que o ritual pelo ritual não faz de você um discípulo, faz de você um escravo. Porque você repete sem ter noção do porquê está fazendo. E eu queria que você entendesse que muitas vezes, cara, essa é uma realidade que bate a nossa porta. Que nós repetimos, que nós reproduzimos atitudes dominicalmente, sem refletirmos a respeito do que aquilo realmente significa para o Evangelho. E estamos fazendo, e há um teólogo que disse o seguinte, Henry Nouwen, ele disse, poucas coisas atrapalham tanto a minha relação com Deus quanto o trabalho para Deus. Porque às vezes você tem tanto trabalho, é tão atribulado, que não tem tempo para curtir a presença de Deus. Não tem tempo para conversar com Ele. E deixar o coração ser manipulado pelo Espírito Santo. A religiosidade faz isso com a gente, sabe? E era o que essas pessoas estavam fazendo. Era uma geração acostumada com o religioso, mas sem experiência com o divino. Como a nossa geração, uma geração absolutamente espiritualista, espiritualizada, e sincrética, que vê Deus em todo lugar e busca Deus a todo instante, querendo fazer de Deus um amuleto, como esse povo. Não possui intimidade com Deus. Por isso, Jesus estava ali. Eles não conseguiram perceber a presença do Senhor, nem dar a Ele o louvor que a Ele era devido. Por isso nós vivemos numa geração que trata Deus como mais um, dentre tantas outras boas opções. Daí é nosso dever de mostrar que Ele não é mais um, Ele é a única opção. E nós não devemos dar ao Senhor, ao aniversariante, bolo de aniversário. Nós devemos dar a Ele o louvor e a glória que só Ele merece ter. E nesse ponto da conversa, quando Jesus dá um ultimato para o povo, eles se sentem tão violentados que eles respondem de forma agressiva, com uma agressão pessoal, falam assim, você além de ter demônio é samaritano. Sabe, é uma atitude meio que às vezes os advogados que usam essa estratégia, né?
como é que diz? De tirar o crédito, né, da outra pessoa, para que a palavra dele não tenha valor, não surta efeito, para que a palavra não seja levada em consideração. E tentam denegrir a imagem de Jesus, tentam denegrir o pensamento de Jesus, porque, na verdade, ao fazer isso, eles estavam lutando em causa própria. Porque se eles parassem para ouvir a mensagem de Jesus, eles teriam que olhar para dentro deles mesmos e perceber que o que Jesus exigia era uma mudança profunda de postura. Era não ter um relacionamento com Deus só na noite de Natal, só um relacionamento dominical. E essa mudança, ela é uma mudança constante, diária. Porque a caminhada com Deus não é uma caminhada de um dia, eu me decidi e acabou. Não. Ela persiste, diariamente nos encontrarmos com Deus. Esse caminhar com Jesus significa que nós encontramos nele a realização dos nossos desejos. Essa caminhada demanda que eu agora olho para Jesus não como um bom amigo, não apenas como aquele que me salvou, como se apenas é uma palavra muito forte, né? Mas a salvação implica numa mudança de vida. E essa mudança de vida demanda de mim uma rendição ao Senhor da glória. E eu queria, gente querida, estou caminhando para a conclusão, tirar 3 lições breves disso. Eu vou ser breve mesmo, confesso a vocês, pode ficar tranquilo. Primeiro, o texto ensina para nós que nós precisamos falar de Jesus. Jesus estava conversando com pessoas da sua geração. E nós precisamos falar de Jesus. Perder essa timidez. Eu não vou falar porque eu não conheço muito de fala, eu sou muito calado. Não é o muito falar. Eu tenho um amigo, pastor, que chegou no mercado e falou para a pessoa do mercado, olha, eu queria que você soubesse que Jesus te ama profundamente. Aí a menina do caixa falou assim, nossa, eu acho que eu estou acreditando nisso, eu acho que eu vou acreditar nisso. Aí ele falou assim, mas pode acreditar. Só que ele ficou curioso, né? Mas por que você está dizendo isso? Ele falou assim, que hoje já é a 3ª vez que alguém me fala essa frase. Entendeu? Uma frase curtinha. Jesus chama profundamente. Em segundo lugar, há lugares que só você está. Eu não vou estar lá. Os presbíteros não vão estar lá. A liderança da igreja não vai estar lá, mas você vai. E aí, na hora do cafezinho, uma pessoa tem um coração apertado e você pode... Eu posso orar por você? Mas a situação está assim assada. Eu falei, cara, eu tenho, para você, minha vida, eu tenho a seguinte proposta. Quando as coisas estão difíceis para mim, aí você destrincha quem é Jesus para você e o que ele faz para você nesses momentos de dia. Nós precisamos falar de Jesus. O texto deixa para a gente claro também, em segundo lugar, que nós vamos enfrentar oposição. E a nossa realidade, o nosso momento hoje, traduz a religiosidade numa palavrinha chamada secularismo. E eu quero explicar para vocês. O secularismo não eliminou Deus. Pegou Deus e botou no canto da vida. O que significa isso? Significa que eu não preciso de Deus para o meu dia a dia. Eu não preciso de Deus para tomar as minhas atitudes. Deus, ele é convocado, assim que eu tomo as minhas decisões, para que ele fortaleça, funcione e me leve a conquistar aquilo que eu quis. Você entendeu? Na verdade, Deus veio para trabalhar para mim. É a realidade do nosso tempo. E muitas vezes isso é colocado aqui dentro da igreja. Pessoas que entendem o evangelho dessa maneira e entram na igreja da seguinte forma. Eu preciso disso, daquilo outro. E aí está na igreja. Está para ser abençoado. Está para ser
enriquecido espiritualmente, dá para tal e tal e tal. Mas chega uma hora que a palavra confronta, porque a palavra demanda isso, ela exige da gente uma mudança de postura. Aí você, opa, já fica um pouco chateado. Chega um outro momento que exige de você responsabilidade. Aí, ó, pula fora. Busca em outros arraiais uma igreja que corresponda àquilo que ele precisa, não aquilo que Deus demanda. Isso vai acontecer. Não tem jeito. Essa é a atmosfera do nosso tempo. Porque a verdade de Jesus é uma verdade diferente daquela que a gente vive. E quem não se enxerga como pecador? Jamais pode se sentir escravo. Quem não se enxerga como pecador, jamais vai se sentir escravo. E a escravidão faz a gente perder o parâmetro. A escravidão faz a gente ter uma moral distorcida. A escravidão faz a gente trocar valores. E tem um teólogo chamado C.S. Ryle que ele disse o seguinte: livrar os homens dessa escravidão é o grande objetivo do Evangelho. Livrar os homens dessa escravidão é o grande objetivo do Evangelho. Mas, pastor, as pessoas estão numa dimensão diferente da nossa. O senhor está falando que a gente tem que falar para essas pessoas que estão pensando diferente da gente? Sim. Porque há portas abertas. É um tempo de muitas religiosidades, né? Eu, quando tinha 8, 9 anos, era difícil achar um menino crente na minha sala. Hoje, virou moda, né? É tido até como cool. Pô, o cara é bacana. E nós precisamos ter a estratégia de Paulo, sabe? Quando chegou no Panteão e viu aquele monte de deuses ali, você, o que é esse Deus desconhecido aqui? Pois é, esse Deus desconhecido que vocês não sabem, é esse que eu louvo. Porque na medida em que as pessoas não têm um compromisso efetivo com Deus, estão abertas para ouvir as verdades a respeito da espiritualidade. E como disse C.S. Ryle, repetindo, livrar os homens dessa escravidão é o grande objetivo do Evangelho. Cabe a nós interpretarmos, irmãos, as dores do nosso tempo e dizer para essas pessoas que a solução está na cruz. Em último lugar, nós precisamos lembrar que Jesus é o grande eu sou. Ele é um mestre. Sabe, é muito legal, tem aquela dança, aquela comida, né? Meu cunhado faz uma comida bem legal, minha mulher está preparando uma comida boa também. Esse não vai ter rabanada. O pessoal não sabe fazer rabanada aqui. A minha tia que fazia rabanada. Esse ano ela está meio caidinho, não vai fazer. A tristeza do pastor. Mas o Natal é muito mais que isso, né? É muito mais que uma mesa farta. Essa festa não é para você dar um relógio, uma bicicleta. Essa festa, essa criança não nasceu para isso. Ela nasceu para te dar vida plena. Essa criança nasceu para te dar vida em abundância. Vida só. E essa criança tem um nome, chama-se Jesus Cristo. E diante dele, nós devemos nos prostrar, adorar o seu nome, glorificar diariamente. Quando o Senhor Jesus for o centro das nossas vidas, nós não teremos mais desculpas do tipo, eu não tenho tempo agora para ter a minha devocional, eu não tenho tempo agora para... Porque a minha vida é muito agitada. Você não sabe, você não conhece a minha vida. Quando o Senhor Jesus for o centro da nossa história, a nossa devocionalidade vai ser sagrada. Quando o Senhor Jesus for o centro da nossa vida, nós vamos perceber que as nossas escolhas e o nosso temperamento
serão transformados pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus for o centro das nossas vidas, nós não vamos perder uma oportunidade, uma sequer, de fecharmos os nossos olhos, onde estivermos, reconhecermos que Ele é o Senhor da glória e louvarmos esse nome precioso, nome sobre todo nome. Essa criança é o Senhor da glória. Para esta criança, eu não dou nada além de todo o meu coração. Ele é merecedor da minha vida e da minha adoração. Eu quero te convidar agora a ter um tempo de oração. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse em duas propostas. Feche seus olhos. Ore. Peça a Deus para que remova a timidez ou o pouco conhecimento que você pensa ter sobre o Evangelho e fale de Jesus para 3 pessoas diferentes essa semana. Gente que você não conhece. Ore. Ore agora nesse sentido. Peça para que Deus tire do seu coração tudo que te impede de abrir a boca e com simplicidade compartilhar do Evangelho. Ore ao Senhor. Queria que você tirasse um tempo, diariamente, essa semana, para se lembrar que Jesus, além de nosso irmão mais velho, ele é nosso Salvador. Ele morreu a nossa morte para que tivéssemos vida plena. E em oração, diariamente, que você glorificasse o Senhor por seu amor por nós. Essa relação vai moldar o nosso caráter e cada dia nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. Faça esse exercício. Queria chamar aqui o Felipe e a Arina, nós vamos cantar mais um louvor e depois vamos ser despedidos de coração e a bênção apostólica. A direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço ao
pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor descortinou diante dos nossos olhos quem realmente tu és. Ah, Deus, nós podemos viver a vida reconhecendo que tu és o Todo-Poderoso. Tu não és um amigo que veio para nos dar um bom conselho. O Senhor não é mais uma opção. O Senhor é o único caminho, é a única, é a vida plena. E ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória, e toda a adoração, hoje e eternamente. Amém. Meu irmão querido, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha uma boa semana.